Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver como configurar o MyBI para envio automático de mensagens através do WhatsApp. Então a ideia dessa configuração é que a gente possa configurar alguns alertas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho vários campos aqui de venda, custo, por atividade. Eu quero saber quando o custo está maior que a venda. Então nesse caso eu tenho construção, que o custo é maior que a venda, e indústria, que o custo é maior que a venda. Nesses dois casos aqui, eu posso configurar um alerta para os números que eu cadastrar aqui no MyBI, receber esse alerta falando que, por exemplo, construção está em 55.250 maior do que os 3.000 de venda. E assim também para a indústria. O mesmo vale aqui para um cartãozinho. Então, consigo, por exemplo, configurar um alerta aqui dentro de um cartão. Se minha quantidade for maior do que 90.000, nesse caso aqui ela está em 91.000, eu quero receber um alerta, então eu vou mandar esse alerta para os WhatsApps que eu cadastrar e essas pessoas vão tomar uma atitude a partir desse alerta recebido. Esse alerta ele pode ser configurado para ser checado periodicamente, cada uma hora, cada 23, 24 horas, aí vocês vão configurar da forma melhor, tá? Como que funciona para a gente começar a disparar esses envios de WhatsApp? Primeiro, é necessário fazer uma configuração prévia no servidor que está instalado no MyBI Web. Então, para isso, a gente tem aqui no nosso manual técnico a configuração de como que é feita. Eu vou deixar esse link aqui também na descrição do vídeo para facilitar. Mas agora a gente vai para a parte prática aqui de como configurar o alerta, partindo do ponto que já está preparado para o envio de WhatsApp no servidor do MyBI Web. Então aqui, pessoal, eu tenho um gráfico, eu vou clicar aqui nesse T de configurações e eu vou vir nessa minha última aba aqui, meta e notificação. Nessa aba aqui eu já tenho algumas configurações aqui de alertas que eu criei, Então a gente pode criar N alertas, N configurações, tá? E eu vou criar uma nova configuração aqui. Vou falar que o primeiro campo meu é a venda, e quando minha venda for, deixa eu ver aqui, informar um valor, eu vou informar eu vou colocar aqui quando ela for menor ou igual, tá? Menor ou igual que meu custo. Quando a venda for menor ou igual ao custo, eu quero enviar um alerta explicando o seguinte, venda está menor do que o custo. Atenção, a pessoa ficar em alerta. E aí a gente pode colocar, por exemplo, para verificar, nesse caso aqui eu vou colocar para ele verificar a cada 23 horas e vou marcar um ativo. Então, ele criou aqui para a gente a regra, se a gente olhar aqui, fez a regra para a gente. Por enquanto eu não vou testar ainda, mas daqui 23 horas ele vai fazer essa checagem. Não é agora, tá? No horário que a gente cria, ele grava para daqui, o tempo que eu coloquei no intervalo de verificação, ele fazer essa checagem. Eu posso também, pessoal, comparar com um campo que não está ativo. Eu tenho aqui, venda e custo, Eu posso usar um campo em dados de ocultos aqui, medidas, e comparar com um campo que eu não esteja vendo no meu gráfico. Eu poderia, por exemplo, pegar um campo de percentual, qualquer outro tipo de campo, comparar aqui, colocar ele aqui em oculto medidas e depois fazer o comparativo para ser enviado esse alerta, tá bom? Aqui no meu campo de quantidade, eu vou criar uma regra também. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, vou ir lá no meu Tzinho. Eu também já tenho algumas regras criadas aqui, mas eu vou criar uma outra, tá? Então vou em meta e notificação. Eu tenho aqui duas regras criadas. Vou criar uma outra regra aqui. Se minha quantidade for menor do que... Aí aqui eu vou colocar, informar valor manualmente. Vou colocar um número aqui, Vou colocar aqui 100.000, porque eu sei que meu número ali está em 90.000, então se for menor que 100, eu quero enviar um WhatsApp, eu vou selecionar as pessoas que vão receber. As pessoas precisam ter o número de WhatsApp pré-cadastrado no cadastro de usuário, vocês precisam colocar o número do WhatsApp da pessoa com o DDD, para depois no alerta escolher quem são as pessoas que vão receber. Então aqui no WhatsApp eu vou colocar alguns números e eu coloco também os números adicionais para concatenar junto com esses usuários que eu já tenho no sistema. Então se a gente quer colocar um WhatsApp que não está cadastrado, a pessoa não faz parte do BI, a gente consegue colocar aqui. Se quiser colocar mais que um, pode separar por vírgula também e colocar mais de um número. Então nesse caso eu vou falar que a quantidade não supera o esperado, por exemplo, tá? E eu vou colocar um intervalo de verificação. Nesse caso eu vou colocar que a cada 12 horas. Então se a quantidade não superar os 100.000 a cada 12 horas, a pessoa a cada 12 horas vai estar recebendo esse alerta. Eu vou dar um salvar, ele adiciona aqui pra gente a nossa regra. E agora a gente vai testar, tá? Como que a gente faz aqui para a gente poder testar essas regras que a gente criou? Ou a gente espera dar o tempo, ou a gente acessa as configurações do servidor do MyBI Web. Então nesse caso eu vou acessar aqui as configurações e a gente vai digitar aqui, localhost /HungryFire. Na verdade,
pode ser que vocês tenham alguma porta configurada e tenha que digitar, por exemplo, localhost barra 2 pontos, alguma porta, e depois colocar o Linkfile. Isso a gente explica ali no nosso manual. A gente vai clicar aqui em Jobs Recorrentes e a gente vai selecionar esses jobs que a gente acabou de criar. Então, vou selecionar aqui esse job que eu criei, ó. Eu fiz aqui então onde a quantidade for menor do que 100 mil. Então, selecionei ele, né? Eu vou ver se tem algum outro aqui para eu poder selecionar também. Eu tenho outros aqui que eu já criei, tá? Então, tenho outros jobs aqui. Venda menor ou igual do que o custo, eu vou selecionar também, que eu criei há 3 minutos atrás. E aí a gente vai vir aqui e vai mandar executar esses jobs, ó. Eu vou dar um trigger now ou executar agora, se o de vocês estiver em português. Ele vai executar e vai enviar esses WhatsApp pra gente. Então ele está aqui no Scheduler, aí ele vem depois aqui processando. Isso, pessoal, vai ser de forma transparente, vocês não precisam ficar olhando essa tela. Eu só estou mostrando mesmo como a gente pode testar quando a gente criar alguma regra, mas depois vai ficar de forma transparente aqui esse envio de mensagens. Então ele envia, quando a gente vem aqui para a abinha de sucesso, a gente vai ver que ele está aqui, ó, que foi enviado há alguns segundos, né? Se der algum erro também, ele vai vir aqui para falha, tá? Para a gente verificar o que está acontecendo, por que falhou. Aí a gente vai checar aqui se realmente a mensagem foi enviada com sucesso. Nesse caso aqui, vamos ver. Foi enviado aqui para mim, ó, às 11h14, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo, ó. Venda está menor do que o custo, venda está menor do que o custo. Por que enviou 2 WhatsApp pra gente? Porque nesse caso aqui, ó, somente 2 casos a venda é menor do que o custo, né? O resto são maiores. Então, o custo de indústria e o custo de médicos. Se a gente confirmar aqui, ó, a gente pode ver que atividade é igual indústria. E aqui, atividade é construção. Por isso que ele manteve ali, escreveu o nome do campo, né, que causa isso, e ele coloca exatamente o valor da venda e exatamente o valor do custo. E no meu caso de quantidade, aqui, ó, condição de notificação, valor, ele mostra ali o valor, né, 91.803, tá bom? Que é a quantidade não supera o esperado, que foi os 100 mil que a gente colocou no valor manualmente. Tá legal, pessoal? Aí, quando chegar o próximo horário, ele vai fazer essa checagem de novo. Aqui, pessoal, a gente consegue configurar esse alerta para o componente gráfico e para o componente cartão. Obrigado e até a próxima.